15 horas e 34 minutos, estamos de volta aqui com o Fala Caboclo, o verdadeiro espaço da informação, de segunda a sexta-feira, de 15 até às 16 horas. Eu estou ainda me adaptando com o prefixo, com o horário, porque, imagina, 7 anos falando um horário, falando um prefixo, aí quando muda, às vezes quando dá um tilt na cabeça, mas 95.7 de 15 até às 16 horas, essa é a frequência que está cativando, conquistando diariamente o público aqui na cidade de Manaus. E não só com as músicas, com os programas que envolvem aqui a população, que a turma aqui, a gente tem uma equipe, um grupo de locutores e jornalistas, assim como diz o Caboclo, top da galáxia, né? Começa de manhã cedo aqui com a Cléo e o Alex Costa, de 6h30 até às 8h30 com o Viva News. Depois vem o Anderson com o Vivanejo, depois vem o Cláudio Rosas ao meio-dia, de 12 até às 13 horas, depois vem o Luiz Carvalho, depois vem o Fala Caboclo, na sequência o Jackson Monteiro com a Suelen Gonzaga, e no finalzinho da tarde, do começo da noite, chega aí o Blog Show com a Claudete, trazendo humor, entretenimento para o público manauara. E no meio de tudo isso, músicas bacanas, promoções, parcerias e notícias, informações, debates. É nessa salada mista, nessa mistura bacana que o público manauara está gostando. E muito obrigado a todos vocês que estão com a gente. Todas as tribos, meu amigo, todas as tribos. Tem a tribo do entretenimento, do sertanejo, do samba, e também a tribo da turma que entende, que quer estar atualizado, quer estar por dentro do que está acontecendo. E nós temos aí a missão de estar aqui com o Fala Caboclo, junto com os demais jornalistas, para levar para você a informação com muita responsabilidade. 15h36, o Fala Caboclo hoje está contando com a presença do Luiz Castro, ele que é pré-candidato a Senado pelo estado do Amazonas. Ele está no PDT, agora em Casa Nova, com a mesma missão, a missão de conquistar uma das vagas. Esse ano é só uma, né? Então, só a vaga do senador Omar que está aí no pleito. Me diga uma coisa, como é que o senhor avalia hoje, diante do momento que estamos passando, como é que o senhor avalia, ou melhor, o que o senhor faria de diferente sobre essa questão do IPI hoje? Porque, mais uma vez, são ataques, não é de hoje, não é o primeiro, não será o último, né? Ataque que a Zona Franca vai... O polo industrial, a Zona Franca é o modo de dizer, mas o polo industrial receberá. O que o senhor faria diferente em relação a isso? Primeira coisa é falar a verdade. É claro que o decreto é prejudicial à Zona Franca, mas não vai acabar com a Zona Franca. Quer dizer, sair dessa linha sensacionalista de enganar as pessoas. A perda de uma parte do IPI diminui as vantagens competitivas das indústrias, mas não é um golpe de morte, como vários políticos vêm dizendo. Por outro lado, é um precedente muito ruim, muito perigoso, porque por uma canetada você pode alterar essa relação custo-benefício, e aí você diminui a atração de novas empresas, de novos investimentos, pela insegurança jurídica. Eu acho que o político, ele tem um papel pedagógico, sabe, Ivan? Ele precisa se pautar na verdade. É claro que o decreto é ruim, mas também não é essa calamidade. Aí vira uma moeda política de quem é contra o presidente, uma moeda política de quem é a favor do presidente, para ver se nessa guerra de força um dos lados sai ganhando vantagem, né? Cantando vitórias. Essa tem sido uma novela repetida muitas vezes, mas nós percebemos que essa fragilidade política da Zona Franca, apesar de estar na Constituição, ela vem de longe. Nós tivemos o governo do PSDB muito negativo, muito hostil à Zona Franca. Tivemos agora o próprio governo Bolsonaro também hostil à Zona Franca, com seu ministro Guedes, mas nós não criamos durante todo esse tempo as alternativas para não depender única e exclusivamente do ponto de vista de geração de renda e de arrecadação do nosso polo industrial. Um polo que hoje gera em torno de 90 mil empregos, mais ou menos a mesma geração de empregos... Diretamente, né? Diretamente, aí se calcula em 350, 400 mil indiretos, mais ou menos aquilo que gerava, Ivan, no início
desse século, há 22 anos atrás. A empregabilidade caiu muito por conta da robotização, da mecanização, da tecnologia 4.0 e outras mudanças tecnológicas. Cada vez vai precisar de menos gente trabalhando nas indústrias do mundo inteiro. E o que fazer com os desempregados? Só em Manaus o Cine aponta 250 mil desempregados, só as pessoas que procuram. O interior, então, é incalculável o número de desempregados. E desempregados sem qualificação, mas também desempregados com qualificação. Qual é o plano de governo para a gente gerar realmente uma economia com as alternativas para essas pessoas terem renda digna? E eu não sou aqui contra as bolsas, eu acho que às vezes as bolsas são um mal necessário para que as pessoas, as famílias não vão para o caminho da fome. Mas nós não podemos aceitar que um país inteiro e um estado inteiro metade da população dependa das bolsas para ter um mínimo de subsistência. As pessoas querem a oportunidade de trabalhar, de evoluir, a dignidade de, a cada dia, conquistar o pão nosso de cada dia com o seu trabalho honrado, honesto, e não há uma conexão entre esta defesa raivosa ou saudosa da Zona Franca com a verdadeira expectativa de a gente ter uma bioeconomia que dê resultado. Nós temos que enfrentar a questão da mineração, temos que enfrentar a questão da BR, cada vez que tem uma eleição, uma promessa atrás da outra sobre a BR, a bioeconomia, o turismo. Nós temos tantos potenciais, Ivan, que não estão sendo devidamente aproveitados. Por quê? O governo não tem planejamento, o governo do Estado, há muito tempo. Então não é uma crítica apenas a este governo, o planejamento do Estado é apenas um planejamento de controle do CODAN, de fazer a seleção e a aprovação dos projetos do CODAN. O planejamento de Estado é um planejamento que formula as possibilidades econômicas diante do quadro de necessidades sociais do Estado. Isso aí se perdeu, por incrível que pareça, no tempo de Lindoso. Foi o último momento que a CODEAMA funcionava como uma força viva de planejamento. Essa força viva não é só do Estado. Samuel Benchimol, acabo de ler um livro do Samuel Benchimol, Antes e Além Depois, ele era um grande formulador de planejamento econômico e social. Há 50 anos atrás ele já era. Então, nós temos muitos talentos nas universidades, nós temos muitos talentos de técnicos governamentais, temos muitos talentos intelectuais, de economistas, de profissionais liberais. Precisamos aproveitar essa massa crítica, antes que ela vá toda embora, para que construamos um verdadeiro planejamento de desenvolvimento econômico sustentável no nosso Estado. E um senador tem o dever de levar essas questões. Ontem eu visitei o INPA. Estive lá com o doutor... Abandonado, né? Fui lá com o doutor Adalberto Val, o INPA abandonado, perdeu nos últimos 10 anos mais da metade dos seus servidores e pesquisadores, grande parte deles estão sendo mantidos por um abono permanência, há uma falta de recursos. O doutor Adalberto Val é um exemplo, foi um grande diretor do INPA, o último, que logrou êxito, né? E aí a gente vê as experiências que ele vem coordenando, importantíssimas. Por exemplo, uma experiência sobre os efeitos de alteração climática sobre peixes, insetos e quelônios, as tartarugas. Então, laboratórios que simulam os efeitos mais tênues, mais graves e mais moderados das mudanças climáticas. Aí alguém diz, mas isso não interessa à sociedade. Talvez não interesse para quem hoje tem 60, 70 anos de idade e não se preocupe com o que vai acontecer com seus filhos, com seus netos. Mas quem tem consciência planetária e consciência e solidariedade intergeracional, que pensa naqueles que vêm depois, isso é muitíssimo importante. E o Brasil tem que ser pioneiro nessas pesquisas. Não pode depender de gringo, de americano, de alemão, de chinês, de japonês, de coreano. Nós temos que ser capazes de pesquisar e desenvolver tecnologias para enfrentar esses desafios. Nós estamos na Amazônia. É a região mais rica do ponto de vista biológico do mundo. 20% das reservas de água doce, a maior floresta de trópico úmido. Somos um território de minérios com uma capacidade de produção mineral impressionante e temos uma riqueza da biodiversidade que ainda não foi decifrada. Quantos remédios nós tomamos quando adoecemos que vieram de princípios ativos tirados da natureza, simulados em cima de princípios ativos tirados das plantas da nossa floresta e de outras florestas do mundo? Tudo isso é muita riqueza. Então, nós temos que abrir esse jogo com a sociedade. Precisamos unir as universidades. Universidade, a UFAM,
o EA, as universidades privadas, e precisamos lutar por ciência e tecnologia, mas também precisamos lembrar da vida do dia a dia, daquele motorista de Uber. Outro dia conversei com um rapaz, eu pago o aluguel do carro para o Uber, mas não consigo mais pagar o aluguel, porque a gasolina subiu, eu vou ter que entregar o carro. O que eu vou fazer? Vou vender banana frita, vou vender pipoca. Nada contra o vendedor de banana e de pipoca, são pessoas que estão lutando com dignidade. Olha o drama da gente como ser humano, eu sei que você já passou por isso, Ivan, quando você vê crianças pedintes nos sinais. Nós sabemos que é errado você dar uma ajuda para uma criança, para um adolescente num sinal. Mas cadê os governos que não conseguem efetivamente ter uma política de apoio a essas crianças para que elas não estejam nos sinais? E aí você, cidadão, se vê confrontado. É muito ruim você alimentar esse tipo de procedimento, mas ao mesmo tempo, se essas crianças e adolescentes estão com fome e você simplesmente ignorá-las, essas questões têm que ser colocadas no dia a dia da política. Em vez de discutir dia do maçom, dia disso, dia daquilo, a sociedade, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa tem que perceber isso. É como quando você viaja para qualquer lugar do Brasil e aqui em Manaus e vê os moradores de rua. Parece que são invisíveis. As pessoas que têm problema de saúde mental mais grave, que a família não consegue mais mantê-las, jogadas nas ruas, aí abandonadas. A questão da dependência química. Não há hoje uma situação mais dramática do que o aumento da dependência química entre os jovens. Crianças com 12, 13, 14 anos já dependentes químicos. Ou a gente vai olhar a vida como ela é e buscar no diálogo, na construção, caminhos para melhorar essa situação, ou nós estamos enganando as pessoas, nós estamos mentindo, nós estamos simplesmente semeando ilusões. Mas a gente tem que semear esperança, Ivan.